Pais e mães, como que você pode identificar o vício, tá? Em games, em aparelho celular, televisão, aí dos seus filhos. A nossa psicóloga que trabalha, né, com gestalt terapia, cursos para pais, atendimento de orientação parental, a nossa Larissa Santana está aqui ao vivo. Doutora, seja bem-vinda. Que saudade maravilhosa de você. Boa. Muito Miga, bom estar aqui. Miga, desculpa pelo tamanho, eu vou ficar assim, tá? Imagina, aí, né? Ó, Não tem nem que pedir, porque foi do jeito que eu nasci. E eu boto os tamancos de 30 centímetros de Olha altura. o tamanho do meu salto pra eu tentar te acompanhar, mas não tem Você tem jeito, quanto, né? amiga, de altura em falar nisso? 1,48, bebê. 1,48, eu venho com uma plataforma de 2 metros de altura, amiga. Você me ferrou. Ai, meu Deus do céu. Tô brincando. Amiga, não amo tenho você. problema com isso, graças a Deus. Feliz 2000. Que boa, uma boa terapeuta, uma penessa e uma... Ué, vou fazer o quê? Tem como mudar? Não tem como mudar. Tem. A única coisa que dá pra fazer é aumentar alguns centímetros. Com E daí eu sapato. compro um sapato um pouco alto, mas tá tudo bem. Deus fez assim. Eita, vamos lá, gente. Deixa eu falar que eu te amo, tá? Ai, amo eu vocês. também. Sou muito grata por ter você na minha vida mesmo, tá, minha eu amiga? também. Vamos falar sobre o crescimento, gente. Ó, atenção, tá? O crescimento no consumo de jogos eletrônicos, ele tem despertado de fato, tá? Essa necessidade de atentar os pais também com relação à preocupação desse consumo, porque assim, são várias entidades e, inclusive, a Organização Mundial da Saúde também já fez um alerta e acabou classificando, né, o vício em jogos eletrônicos como uma doença. A Lari falou que ainda não foi decretado de fato como uma doença, mas já todo mundo já está trabalhando em consultório como se fosse de fato uma doença. Esse vício, assim como outros, né, causa muitos prejuízos na vida desse jogador, dessa criança e afeta de modo a família toda. Vamos conferir um pouquinho, um vídeo para você entender um pouquinho mais. Vai lá. Vamos falar de um assunto sério agora. Para quem tem filhos, este conteúdo é muito importante. O seu filho tem se utilizado muito de aparelho celular, tablets e equipamentos semelhantes? Segundo um estudo realizado pelo Ministério da Educação do Japão em abril do ano passado, 17% das crianças deste país entre 6 e 12 anos jogaram videogame por mais de 4 horas por dia em relação à quantidade em 2017. Já entre os jovens de 12 e 15 anos, houve um crescimento parecido e os pais tiveram dificuldades em lidar com a situação. No Japão, o vício em videogames é um problema de gigantesca proporção e durante a pandemia, este cenário se agravou mais ainda, onde ficou mais difícil de ser controlado. Essa situação preocupou tanto os pais que muitos decidiram até se reunir todos os meses em Tóquio para dar conselhos de como lidar com o filho que se encontra viciado nos jogos com celular ou outros aparelhos eletrônicos. Teve pai que até relatou: "Meu único consolo é que ele está cumprindo sua promessa de desligar durante a noite." E também levou o filho para um centro de desintoxicação digital. No ano de 2019, a Organização Mundial da Saúde reconheceu como uma doença o transtorno por jogos eletrônicos, Gaming Disorder, que é basicamente um padrão de comportamento que prejudica a capacidade de controle de jogos, onde a pessoa prioriza os games ao invés de outras práticas mais saudáveis. Chama atenção, inclusive já quero que você mostre pra mim que você brincava demais aí na sua infância, compartilhe comigo, com Lari, qual era a brincadeira que você gostava, porque hoje, infelizmente, uma grande parte dessas crianças não vão ter essa memória de brincadeiras como você, eu e Lari tivemos no passado por conta dos aparelhos eletrônicos. E é uma grande tristeza isso, né, minha amiga? Muito, Ju, muito. Eu acho que a gente tem que pensar em 2 pontos, né? A tecnologia, ela não pode ser vista como uma grande vilã. Não, Porque não. é algo que vem avançando aí através do Precisamos desenvolvimento tanto das pessoas quanto do mundo, né? Se a gente for parar para pensar, eu fui ter meu primeiro computador, eu tinha 15 anos de idade e não tinha internet ainda, porque a internet era muito cara. Hoje a gente tem um computador na palma das nossas mãos e as crianças cada vez mais têm tido como uma forma de... vamos tirar um pouquinho dessa irritabilidade, ele não tem nada para fazer, então eu coloco a tela. Então a gente precisa entender que ela se torna um grande vilão quando os pais não têm o controle sobre, quando os pais não conseguem entender qual é a falta dessa criança
para estar ficando tanto tempo em games, em celular e assim por diante. Inclusive, essa vai ser uma segunda pauta nossa ainda hoje, sobre como que você pode trazer esse lado mais... trabalhar no lado emocional do seu filho, porque... O não é difícil de uma criança trabalhar, mas normalmente o não vem porque ele não quer entregar o celular para você, não quer entender que o tempo de game já deu e faz birra, chora, se joga. Então é entender esse lado mais emocional do seu filho, que é o nosso segundo ponto dessa entrevista, tá? Compartilha com a gente as nossas telas, produção, pra gente dar vazão ao nosso assunto, acho que é muito bacana, porque eu como mãe, Lari, eu gosto, né? De entender o universo dos meus filhos, fico muito de olho, eu sei que a gente pode dar tempo, eu sei de tudo, mas ó... Sim. Vício em jogos danifica o cérebro tanto quanto drogas e também quanto o álcool. Isso é uma fonte do jornal Distrito Federal que me chamou muita atenção, porque se uma criança hoje começa a não ter limite e ela muda a personalidade, larga tudo em prol disso, isso sim é um vício. Sim. E aí tem gente que usa outras doenças, um álcool, propriamente drogas, não tem o vício disso, mas Tem essa emoção outras. ela é substituída por outra coisa. Na verdade, o que acontece é que como um vício, ele aciona uma área do nosso cérebro que é muito comum a gente perceber em pessoas que têm o vício de fato aí em algo ilícito ou lícito, né? Tá. Então, os jogos eletrônicos, ele aciona essa ativação É um gatilho, no cérebro. Exatamente. Meu Por isso que a Deus. gente fala que as pessoas que desenvolvem os jogos, eles desenvolvem exatamente para isso, para que as pessoas passem a consumir cada vez mais. É igual, eu lanço um jogo de videogame, mas é pro videogame que acabou de ser lançado. Ninguém mais pode ter. Então acaba tornando cada vez mais Uma isso... necessidade também. Exatamente, como uma necessidade para aquela criança e principalmente para aquele adolescente, que é os mais vulneráveis ainda a esse tipo de tecnologia. Por isso que é o pai que tem que decidir pelas coisas. É ele que precisa ser forte nisso, sim, né? Exatamente. Então é e importante. vale ressaltar também, né, Ju, que a criança, ela desenvolve através do olhar. Se essa criança vê muito esses pais na tecnologia, automaticamente Não. ela vai repetindo esse comportamento. Nossa! E aí, nós, pais, adultos, temos que ser as pessoas que vai gerir essa situação. Eu lembro um caso parecido, só que não era de game nem nada. Vou contar um episódio pra vocês muito rápido. Acho que provavelmente alguém de casa vai ter. Lembra o Pogobol? Que é uma bola que você fica pulando, que é como se fosse um... Eu vou achar ali na internet, você vai saber o que é. Tá, eu não lembro. É um brinquedo dos anos 80, Thaís Pis, meu, você tinha. Eu me arrebentava inteira, eu tenho bolha no pé até hoje, vou achar. Gente, um dia eu fiquei... Você teve, Xuxa, Pogobol? O Júlio teve. Meu era bichinho virtual. Ah, eu sim. Não, a gente dormia, Eu vou achar ele acordava aqui com o na bichinho internet. virtual, dava comida, acordava pra dar comida pra ele, dava banho, limpava o cocô. Isso, Era e a gente, literalmente a olha, mãe. e a gente já tinha um vício de cuidar dele pra ele não Aham. morrer. Eu tinha E um se Pogobol. morria, a gente ficava triste. É, porque está matando uma vidinha, né? Era muito louco. Como é que pode? Como é que eles entram na cabeça da gente? Mas eu vou achar esse Pogobol, vou te mostrar. Ó, o que eu quero falar do Pogobol? Eu fiquei doente. Acha o Pogobol? Você tem o Pogobol aí? Olha lá, amiga! O Pogobol, cara! Esse daí valeu... Até hoje nas lojas Marcão, pra comprar. show de bola. Foi aqui. Você teve, Melissa, também? Era do Gugu. A minha bola era amarela, eu queria um com bola amarela e com esse negócio plástico na lateral, Aham. roxo. Entendi. E aí eu não sabia dizer pra minha mãe, porque eu só via aquelas benditas propagandas na televisão, tipo igual que eles fazem com nossos filhos hoje, Sim. com a programação do game, tá. E eu falei, eu quero um Pogobol, mas eu não sabia o nome, porque eu queria aquilo. O negócio da bola Que amarela. pula, e minha mãe, coitada, o que pula? Trabalhando o dia todo, o que pula, filha? Fui internada com lombriga, filha. Olha, eu era atacou as assim lombrigas. Agora, a minha mãe não entendia o que... Depois que ela entendeu, ela comprou pra mim. Mas com as crianças é do mesmo jeito. Sim. E não é de ficar doente, é de fazer birra. Hoje, porque elas têm acesso a tudo. Sim. Elas podem parar a programação e falar, mãe, é aquilo lá que eu quero, ó, aquilo ali, ó. Tem um ponto que é muito interessante pensar, que é sobre o cuidado das idades para o uso da tecnologia, né? Então, assim, a Associação Brasileira de Pediatria, desde 2019, se eu não me engano, eles vêm falando e batendo martelo em cima, dizendo, olha, criança de 0 a 2 anos
Nada. Não pode ter uso de tela. Pode trazer atraso no desenvolvimento da fala, pode trazer atraso no desenvolvimento corporativo. Então tem que tomar muito cuidado. É um excesso de excitação para uma criança tão pequena, né? Exatamente. Até porque a criança tem o pico de desenvolvimento nessa faixa etária. E esse pico, ele tem que acontecer através das relações sociais entre pai e mãe, que é Não onde a gente vai criança desenvolver e tela. afeto, amor, carinho, expressão facial. E no desenho fica muito restrito. As telas deixam muito restrito. Tá. E aí a gente vê muitos atrasos. Eita! Próxima tela, coloca aí. O sistema de recompensa do cérebro ele é ativado imediatamente quando o indivíduo vê um videogame ou celular. Fonte também do Jornal do Distrito Federal. Isso, imagina o olhar daquela criança quando fala assim: mãe, me dá o celular, mãe, me dá o celular. Daí você dá o celular pra criança, a criança faz assim, ó. Obrigada, mãe. Obrigada, mãe. Fica alguma coisa. É uma sensação de recompensa, né? Nossa Senhora, que coisa boa. Exatamente. Que Mas maluco. isso acontece a partir do momento que é apresentado para a criança. É porque se ela Se não a criança nunca teve acesso, é igual a alimentação. Se a criança boiando na nunca história. comeu chocolate, ela vê um chocolate, ela não sabe o que é aquilo. É. Agora, se ela já viu, se ela teve uma experiência gostosa... Abrir um pacotinho, aquele barulhinho, pensa que já chocolate, se entende? Exatamente. Que Então, é doido. algo que a gente precisa perceber mesmo, que traz alguns desafios aí na vida dessas crianças. Perguntinhas dos telespectadores. Fátima Correia mandou pra gente. A minha filha de 9 anos chegou a fazer xixi na calcinha e sentada porque ela não queria pausar o jogo, Lari. Hoje ela faz terapia, mas antes eu não percebia esse excesso. Meu Deus! 9 anos. 9 anos. Gente, minha produtora perguntando que normalmente assim, esses excessos é associada, tem alguma idade? No caso dela, 9, é muito novinha, né? Não tem a idade, depende do que a criança vai sendo apresentada e a quantidade de tempo que ela fica, né? Agora, sim, o que eles falam? Que dos 3 aos 6 aninhos de idade, no mínimo 1 horinha No mínimo, por tá. dia. E depois dessa idade dos 6 até ali para a vida de pré-adolescente, 2 horas no máximo. olha. Mas vale ressaltar que o mais importante diante desse processo é que a criança tenha outras atividades a ser feitas, né? Como atividade física, como brincadeiras com outras crianças. Isso mesmo, gente. Traz criança pra dentro de casa brincar com seu filho. Vai fazer bagunça, vai! Mas traga alguma memória afetiva para essa criança, é muito importante, tá? Igual Porque nós lembramos. geralmente, Ju, a criança que fica muito tempo na tela e que tem essa necessidade, Ela tem se 2 fecha. fatores muito importantes que eu costumo falar e eu trouxe no meu livro. Tá aqui, ó. Um deles é a criança tá tendo uma falta no seu meio, ou seja, os pais estão muito ausentes, está com problema na escola, problema com amiguinhos, ele se esconde através da tela. É verdade. Um outro fator que a gente precisa também pensar não é que toda criança que usa celular vai viciar, mas o que ela tá querendo esconder através disso, né? Qual é o comportamento? O que ela tá sentindo Ela através vai se disso? fechar cada vez mais. E daí Exatamente. essa conversação vai ser difícil, tá? Vamos ver? Já tem mais, deixa eu ver. Vamos ver, tem mais respostas da enquete aí, amiga. Deixa eu ver. Pode colocar aqui, eu vou ver. Vou ver. Vamos lá, dividir aqui. Esconde. Lenço atrás, Betes bolinha de gude, a Ângela Urbano. Ai, meu Deus do céu, eu adorava também, amiga. Ju, boa tarde, a minha brincadeira na infância era passar anel, esconde. Passar anel, eu nunca brinquei. Como é que é passar anel? Pega o anel aqui, você bota a mãozinha, aí eu passo. Tinha outro nome. Aí era várias crianças, e aí depois no Entendi. final falava com quem que tá o anel. Entendi. Eu tinha outro nome na minha cidade. Lorena Nunes, minha brincadeira favorita era pega bandeira, rouba bandeira, manda um oi pro Lorenzo e pra Lorena de Quinta do Sol. Beijo pra vocês. A Marisa disse que ela brincava de casinha com bonecas de espiga de milho. Que criativa, Mari! Vamos ver aqui. Betis, inclusive quem acompanhou meu final de semana de férias, eu jogava Betis, tinha campeonato de Betis lá em casa. Eu era pata que não corria, mas eu fazia meus filhos perder, mas eles adoravam. Deixa eu ver o que mais que tem aí. Gostava muito de esconde-esconde. Stop também é muito legal, Elisete. A gente brinca até hoje também. Brincadeiras de cordas, de elástico, esconde-esconde, amarelinha, pega-pega, de N. Que legal, gente. É isso aí. Pé na lata também era muito bom, hein, mozão? Show de bola. Vamos fazer o seguinte, esse é o